Meus irmãos, minhas irmãs, neste final de semana, 1º e 2 de novembro, estamos celebrando a festa da Ascensão do Senhor, Dia Mundial das Comunicações. Ouçamos o Evangelho que a Igreja nos apresenta. Lucas 24, 46 a 53. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Eu enviarei sobre vós aquele que meu Pai prometeu. Por isso, permanecei na cidade até que sejais revestidos da força do alto. Então Jesus levou-os para fora, até perto de Betânia. Ali ergueu as mãos e abençoou-os. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado para o céu. Eles o adoraram. Em seguida voltaram para Jerusalém com grande alegria e estavam sempre no templo, bendizendo o Senhor Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minha gente, esse final de semana celebramos a Ascensão do Senhor. Segundo a Sagrada Escritura, Jesus morreu, ressuscitou no terceiro dia e no 40º dia ele foi elevado aos céus. Enquanto os abençoava, afastou-se dele e foi levado para o céu. Veremos isso também na primeira leitura. Atos 1 a 11. Jesus foi levado aos céus à vista deles. Pois bem, se nós contarmos bem, veremos que o 40º dia não é esse domingo, mas foi quinta-feira passada. Mas como é uma festa importante e no nosso país não é feriado, a Igreja do Brasil transfere para o domingo seguinte. Portanto, em vez de estarmos celebrando hoje a liturgia do 7º domingo da Páscoa, no Brasil, a liturgia do 7º domingo da Páscoa é substituída pela liturgia da Ascensão do Senhor. E o que quer dizer essa festa de hoje? O que queremos dizer, o que Deus quis dizer quando nos disse: ali ergueu as mãos e abençoou-os. Enquanto os abençoava, Jesus afastou-se deles e foi levado para o céu. Em Atos dos Apóstolos, na primeira leitura, nós ouviremos: depois de dizer isso, Jesus foi levado aos céus à vista deles. O que significa ser elevado? Céu, minha gente, significa estar junto de Deus, estar em comunhão com Deus. Portanto, quando nós dizemos que Jesus foi levado ao céu, significa dizer que o Filho, o ressuscitado, está na mesma comunhão com o Pai, está junto do Pai. Está ali, de onde ele saiu, no mistério da encarnação, voltou para aquele lugar. E voltou de um jeito diferente. Voltou agora com as marcas da paixão, voltou glorioso e voltou levando a cada um de nós. Na sua elevação, na sua ascensão, todos nós somos elevados. E quando nós falamos de subir aos céus, temos que entender de um jeito diferente. Céu não é lá em cima. Nós falamos lá em cima como uma imagem para explicar aquilo que nos eleva. Se o pecado, por um lado, ele nos arrasa, ele nos joga no chão, nos deprime, a graça de Deus nos eleva. Buscai as coisas do alto, nos eleva. Então significa, ser elevado é estar caminhando para Deus, estar em Deus. E esse mesmo que é elevado é o mesmo que desceu, que assumiu a nossa humanidade. Portanto, quando ele eleva, ele é elevado, ele eleva toda a humanidade. E nós somos aqueles que deveríamos ser testemunhas disso. E somos testemunhas disso quando buscamos
viver as coisas do alto. Quando estamos no mundo sem ser do mundo. Estamos no mundo porque estamos no planeta. Mas, ao mesmo tempo, a palavra mundo no Evangelho de João significa aquilo que se opõe ao reino de Deus. Ou seja, somos elevados quando estamos no mundo, que é a única possibilidade que nós temos de estar, é o mundo, mas vivemos num mundo elevado. Vivemos num mundo com o jeito de Jesus, com o princípio de Deus. Toda a criação é elevada. Que coisa bonita. Jesus ressuscita e nos ressuscita junto com Ele. Não nos deixa abandonado. Nós não somos órfãos. Portanto, a ascensão é uma outra forma de nós falarmos da ressurreição do Senhor. E nós somos chamados a olhar para a nossa vida e perguntar: como na vida familiar eu busco as coisas do alto? Como na minha vida profissional eu busco as coisas do alto? Como na nossa sociedade eu busco as coisas do alto? E a primeira leitura vai nos dizer ainda que quando Jesus é elevado, os discípulos ficam olhando para o céu. Então apareceram 2 homens vestidos de branco que lhes disseram: homens da Galileia, por que ficais aqui parados olhando para o céu? Esse Jesus que vos foi levado para os céus, virá do mesmo modo como viste partir para o céu. Nós caminhamos, enxergamos para o céu não para ficarmos alienados da realidade, mas para dizer que o céu é o nosso destino, ou seja, junto de Deus é para lá que nós caminhamos, mas que já somos capazes de aqui ir vivendo essa subida, essa elevação. E é o Espírito que nos eleva. Precisamos olhar para nós, igreja, e quando eu estou falando de igreja, estou falando de cada um de nós batizado. A igreja é a família dos filhos de Deus. Se de fato nós nos compreendemos como uma montanha que convida os irmãos a subirem para estarmos juntos de Deus. Se nós como igreja somos ponto de convergência para as pessoas fazerem encontro com Deus e serem do jeito de Deus. Ou se nós muitas vezes corremos o risco de virar muros e nós nem transpomos esses muros, nem deixamos os irmãos viverem essa experiência de Deus. A igreja celebra nesse dia o Dia Mundial das Comunicações diante do mandato do Senhor. O Senhor sobe e deixa a sua missão conosco e diz que nós devemos ir para a Galileia, para Jerusalém, para todo canto, anunciar a boa notícia, testemunhar a boa notícia, anunciar essa elevação. Que boa notícia nós damos ao mundo? Hoje, com tantas notícias falsas, com tantas que nós chamamos de fake news, com tantas notícias negativas, que notícia verdadeira e boa nós temos para dar? Que a grande boa notícia é que o Filho de Deus se fez nosso irmão, assumiu toda a humanidade. E Ele quer levar toda a humanidade. Por isso todo homem decaído na miséria, no pecado, é o próprio Deus que ainda está vivendo a crucifixão. E cada vez que cuidamos de desse irmão, estamos vivendo essa elevação. Peçamos, portanto, ao Senhor, nesse domingo das comunicações, olhando para aquele que foi elevado, tendo os olhos fixos em Jesus, peçamos ao Senhor que nos conceda a graça de sermos testemunhas da sua paixão, da sua morte, da sua ressurreição e ascensão, reconhecendo que porque Ele foi, nós não somos órfãos, porque Ele nos enviou o Espírito, que é Espírito do Pai, que é Espírito do Filho. Com essa liturgia estamos a 8 dias da festa de Pentecostes. Preparemo-nos para receber aquele que vem do alto, aquele que nos eleva, que assim seja.
Meus irmãos e minhas irmãs, nesta segunda parte do nosso programa, quero partilhar com vocês a mensagem do Papa Francisco para o 53º Dia Mundial das Comunicações Sociais, que celebramos na festa da Ascensão do Senhor. E esse ano tem como tema: somos membros uns dos outros, Efésios 4:25. Das comunidades de redes sociais à comunidade humana. Disse o Papa: queridos irmãos e irmãs, desde quando se tornou possível dispor da internet, a Igreja tem sempre procurado que o seu uso sirva ao encontro das pessoas e à solidariedade entre todos. Com esta mensagem, gostaria de vos convidar, uma vez mais, a refletir sobre o fundamento e a importância do nosso ser em relação e descobrir, nos vastos desafios do atual panorama comunicativo, o desejo que o homem tem de não ficar encerrado na própria solidão. As metáforas da rede e da comunidade. Hoje o ambiente da mass média é tão invasivo que já não se consegue separar do círculo de vida cotidiana. A rede é um recurso do nosso tempo, uma fonte de conhecimentos e relações outrora impensáveis. Mas numerosos especialistas, a propósito das profundas transformações impressas pela tecnologia, as lógicas da produção, circulação e fruição dos contextos, destacam também os riscos que ameaçam a busca e a partilha de uma informação autêntica à escalada global. Se é verdade que a internet constituiu uma possibilidade extraordinária de acesso ao saber, verdade é também que se revelou como um dos locais mais expostos à desinformação e à distorção, consciente e pilotada, dos fatos e relações interpessoais, a ponto de muitas vezes cair no descrédito. É necessário reconhecer que, se por um lado as redes sociais servem para nos conectarmos melhor, fazendo-nos encontrar e ajudar uns aos outros, por outro, prestam-se também a um uso manipulador dos dados pessoais, visando obter vantagens no plano político ou econômico, sem o devido respeito pela pessoa e seus direitos. As estatísticas relativas aos mais jovens revelam que 1 em cada 4 adolescentes está envolvido em episódios do cyberbullying. Na complexidade deste cenário, pode ser útil voltar a refletir sobre a metáfora da rede, colocada inicialmente como fundamento da internet, para ajudar a descobrir as suas potencialidades positivas. A figura da rede nos convinha refletir sobre a multiplicidade de recursos, e nós, que na falta de um centro, uma estrutura do tipo hierárquico, uma organização de tipo vertical, asseguram a sua consequência. A rede funciona graças à coparticipação de todos os elementos. Reconduzida à dimensão antropológica, a metáfora da rede lembra outra figura densa de significados: a comunidade. Uma comunidade é tanto mais forte quanto mais for coesa e solidária, animada por sentimentos de confiança e empenhada em objetivos compartilháveis. Como rede solidária, a comunidade requer a escuta recíproca e o diálogo baseado no uso responsável da linguagem. No cenário atual, salta aos olhos de todos como a comunidade de redes sociais não seja automaticamente sinônimo de comunidade. No melhor dos casos, tais comunidades conseguem dar provas de coesão e solidariedade, mas frequentemente permanecem agregados apenas indivíduos que se reconhecem em torno de interesses
ou argumentos caracterizados por vínculos frágeis. Além disso, na social web, muitas vezes a identidade se funda na contraposição ao outro. A pessoa estranha ao grupo. Define-se mais a partir daquilo que divide do que daquilo que une, dando espaço à suspeita e à explosão de todo tipo de preconceito. Preconceito étnico, sexual, religioso e outros. Essa tendência alimenta grupos que excluem a heterogeneidade, alimentam no próprio ambiente digital o individualismo desenfreado, acabando às vezes por fomentar espirais de ódio. E assim, aquela que deveria ser uma janela aberta para o mundo, torna-se uma vitrine onde se exibe o próprio narcisismo. A rede é uma oportunidade para promover um encontro com os outros, mas pode também agravar o nosso auto-isolamento, como uma teia de aranha capaz de capturar. Os adolescentes é que estão mais expostos à ilusão de que a social web pode satisfazê-los completamente a nível relacional, até se chegar ao perigoso fenômeno dos jovens eremitas sociais, que correm o risco de se aliear totalmente da sociedade. Esta dinâmica dramática manifesta uma grave ruptura ao tecido relacional da sociedade, uma laceração que não podemos ignorar. Esta realidade multiforme e insidiosa coloca várias questões de caráter ético, social, jurídico, político, econômico e interpela também a Igreja. Enquanto cabe aos governos buscar as vias de regulamentação legal para salvar a visão originária de uma rede livre, aberta e segura, é responsabilidade ao alcance de todos nós promover um uso positivo da mesma. Naturalmente, não basta multiplicar as conexões para ver crescer também a compreensão recíproca. Então, como reencontrar a verdadeira identidade comunitária na consciência da responsabilidade que temos uns para com os outros, inclusive na rede online? Segunda questão. Somos membros uns dos outros. Pode-se esboçar uma resposta a partir de uma terceira metáfora, o corpo e os membros, usada por São Paulo para falar da relação de reciprocidade entre as pessoas fundada no organismo que as une. Por isso, despi-vos da mentira e diga cada um a verdade ao seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Efésios 4, 25. O fato de sermos membros uns dos outros é a motivação profunda a que recorre o apóstolo para exortar a se despir a mentira e dizer a verdade. A obrigação de preservar a verdade nasce da exigência de não negar a mútua relação de comunhão. Com efeito, a verdade se revela comunhão. Ao contrário, a mentira é recusa egoísta de reconhecer a própria pertença ao corpo. É recusa de dar aos outros, perdendo assim um único caminho para se reencontrar a si mesmo. A metáfora do corpo e dos membros nos leva a refletir sobre a nossa identidade, que se funda sobre a comunhão e a alteridade. Como cristãos, todos nos reconhecemos como membros do único corpo cuja cabeça é Cristo. Isso nos ajuda a não ver as pessoas como potenciais concorrentes, considerando os próprios inimigos como pessoas. Já não tenho necessidade do adversário para me autodefinir, porque o olhar de inclusão que aprendemos de Cristo faz-nos descobrir a alteridade de um modo novo, ou seja, como parte integrante e condição da relação e de proximidade. Uma tal capacidade de compreensão e comunicação entre as pessoas humanas tem o seu fundamento na comunhão de amor entre as pessoas divinas. Deus não é solidão, mas comunhão. É amor e, consequentemente,
comunicação, porque o amor sempre comunica antes. Comunica-se a si mesmo para encontrar o outro. Para comunicar conosco e se comunicar a nós, Deus se adapta à nossa linguagem, restabelecendo na história um verdadeiro e próprio diálogo com a humanidade. Em virtude de termos sido criados à imagem e semelhança de Deus, que é comunhão e comunicação, trazemos sempre no coração a nostalgia de viver em comunhão, de pertencer a uma comunidade. Como afirma São Basílio, nada é tão específico da nossa natureza como entrar em relação uns com os outros, ter necessidade uns dos outros. O programa atual nos convida a todos nós a investir nas relações e afirmar também na rede e através da rede o caráter interpessoal da nossa humanidade. Por maior força de razão, nós, cristãos, somos chamados a manifestar aquela comunhão que marca a nossa identidade de crente. De fato, a própria fé é uma relação, um encontro, e nós, sob o impulso do amor de Deus, podemos comunicar, acolher e compreender o dom do outro e corresponder-lhe. E precisamente a comunhão a imagem da Trindade que distingue a pessoa do indivíduo. Da fé num Deus que é Trindade, segue-se que para ser eu mesmo preciso do outro. Só vou ser verdadeiramente humano, verdadeiramente pessoal, se me relacionar com os outros. Com efeito, o termo pessoa conota o ser humano com um rosto, voltado para o outro, comprometido com os outros. A nossa vida cresce em humanidade, passando do caráter individual ao caráter pessoal. O caminho autêntico da humanização vai do indivíduo que sente o outro como rival para a pessoa que nele reconhece um companheiro de viagem. Concluindo, do like ao amém. A imagem do corpo e dos membros nos recorda que o uso da social web é complementar do encontro em carne e osso, vivido através do corpo, do coração, dos olhos, da contemplação, da respiração do outro. Se a rede for usada como prolongamento ou expectativa de tal encontro, então não se atraiçoa a si mesmo e permanece um recurso para a comunhão. Se uma família utiliza a rede para estar mais conectada, para depois se encontrar à mesa e olhar-se olho nos olhos, então é recurso. Se uma comunidade eclesial coordena a sua atividade através da rede, para depois celebrar juntos a Eucaristia, então é um recurso. Se a rede é uma oportunidade para me aproximar de casos e experiências de bondade ou de sofrimento distantes fisicamente de mim, para rezar juntos e juntos buscar o bem na descoberta daquilo que nos une, então é um recurso. Assim, podemos passar do diagnóstico à terapia, abrir o caminho ao diálogo, ao encontro, ao sorriso, ao carinho. Esta é a rede que queremos. Uma rede feita não para capturar, mas para libertar, para preservar uma comunhão de pessoas livres. A própria igreja é uma rede tecida pela comunhão eucarística, onde a união não se baseia nos gostos, like, mas na verdade, no amém, com que cada um adere ao corpo de Cristo, acolhendo os outros. Vaticano, na memória de São Francisco de Sales, 24 de janeiro de 2019, Papa Francisco. Meus irmãos e minhas irmãs, quero partilhar a minha agenda da semana. Neste sábado, dia 1º, à noite, estarei celebrando a Crisma na paróquia de Jardim do Seridó. Domingo, dia 2, às 8 horas, no Dom Wagner, estarei presidindo a Eucaristia no Congresso Estadual dos Vicentinos. Às 11 horas, estarei presidindo a Eucaristia em Parelhas, no Congresso Diocesano dos Vicentinos.
E às 16 horas estarei em Currais Novos, presidindo a Crisma na paróquia de São Francisco de Assis. Nesta segunda-feira irei a Recife a uma reunião da CRP, Comissão Regional dos Presbíteros, que eu acompanho. Voltarei na terça. Na terça noite estarei presidindo a Eucaristia em Timbaúba dos Batistas, celebrando 100 anos de uma Senhora Filha da Terra. Na quarta-feira, o dia todo estarei no Colégio CDS participando da ACODINE, é a organização que envolve todos os colégios diocesanos do Nordeste. E às 18 horas celebrarei a missa de encerramento desse encontro da ACODINE lá no próprio CDS. E logo depois teremos a festa junina. Quinta-feira, dia 6, estarei na paróquia Santa Cruz, aqui em Caicó, presidindo a missa do Crisma e abençoando a nova imagem de Nossa Senhora das Dores. Sexta-feira, dia 7, pela manhã, presidirei a Eucaristia no Mosteiro das Irmãs, às 7 horas, e às 19 horas estarei presidindo a Eucaristia na paróquia São José, aqui em Caicó. Também celebração da Crisma. E no sábado, dia 8, será a abertura do nosso sínodo diocesano. Às 4 horas da tarde teremos a aula magistral do sínodo no Centro Pastoral Dom Wagner, e às 7 horas da noite na Catedral de Santana, a missa de abertura para o sínodo. Todos vocês são convidados. Venham rezar conosco. Sábado, 7 horas da noite, na Catedral de Santana. Vamos terminar o nosso programa rezando pelos aniversariantes do nosso clero, padres e diáconos que nesse intervalo dessa semana estão celebrando o seu aniversário. Dia 1º, aniversário natalício do diácono José Azevedo da Nóbrega. Dia 5, aniversário natalício do padre Eliton Marconi Dantas de Medeiros, capelão militar no Rio de Janeiro, na Marinha. E dia 8, aniversário natalício do padre Francisco Estevo de Araújo. O padre Francisco Estevo hoje é vigário paroquial de Parelhas. Vamos terminar. Também queremos lembrar o nosso irmão falecido no dia 6 de junho, aniversário de falecimento do padre José Dantas Cortês, falecido em 2001. Terminemos nesse primeiro domingo do mês do Sagrado Coração, rezando a oração da festa da Ascensão. Ó Deus, ouvi com bondade as nossas súplicas, assim como cremos que o Salvador da humanidade está convosco na glória, possamos sentir a sua presença até o fim dos tempos, como ele mesmo prometeu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, nosso irmão, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja sempre convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santana, padroeira de nossa diocese, abençoe-vos o Deus de infinita misericórdia, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom final de semana para todos e todas. Permaneçamos em paz e que a alegria do ressuscitado seja a nossa força.